Amigos e amigas do Reino de Deus, o canal Conexão Ori tem o propósito de contribuir com sua prosperidade. Para ajudar este plano, assista o vídeo até o final, dê o like e envie para seus contatos. Seja um missionário, colabore com o reino. Você já se perguntou por que Jó perdeu tudo? Ele mesmo disse: "O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu." Está em Jó capítulo 3, versículo 25, ou seja, antes da destruição, ele havia gerado a derrota. Tudo o que você pensa constantemente começa a se mover na sua direção. Não é uma ação isolada do inimigo. É lei espiritual. É o que um grande pregador chamava de o princípio da atração divina do foco. O reino de Deus é organizado e todo o plano já está pronto. Então não adianta gritos. Você tem que buscar direção, e onde está a sua mente, o céu se movimenta e entra em ação. Há muitas vozes falando de mentes milionárias. A própria Bíblia já não nos convoca a despertar esta mentalidade. Se a mente criadora já nos foi implantada por Deus, desde a criação, por que ainda estamos pedindo prosperidade, mas continuamos pensando em escassez? Quantas vezes declaramos fé, mas vivemos alimentando a dúvida como se fosse uma semente diária? O foco é a lente do seu espírito. Ele amplifica o que você crê, distorce o que você teme. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 22, "Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz." Ele não estava falando apenas dos olhos físicos. Ele falava da direção interna da consciência, da visão espiritual. O foco é a linguagem do reino, e Deus só manifesta na sua vida aquilo que a sua visão sustenta. Um pregador dizia: "A mente é o útero do espírito." Ou seja, é na mente que tudo é gerado. O que você concebe em pensamento, o céu manifesta em forma, e isso muda tudo, porque a prosperidade não começa em instituições financeiras. Ela é criada na mente. A riqueza não se multiplica no bolso, mas na crença. Deus não dá recursos a quem tem necessidade. Lembre-se, ao que tem mais será dado. Mateus capítulo 13, versículo 12, ele dá a quem tem propósito. Porque o reino não se movimenta com pena, mas por princípios, e o foco é um deles. Você atrai o que foca, porque o foco é fé em movimento. O foco é a materialização invisível daquilo que você acredita ser possível. Por isso, o Salmos capítulo 1 declara: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite." Veja, ele medita de dia e de noite. Isso é foco. Meditar é manter o pensamento fixo em algo até que se torne substância dentro de você. É perseguir a realização do desejo de seu coração. Deus não te abençoa porque você pede. Deus te abençoa porque você se torna o tipo de pessoa que carrega a bênção. E o foco é o que transforma desejo em identidade. O inimigo sabe disso. Por isso, ele não precisa tirar sua fé. Basta desviar sua atenção. Ele não precisa te afastar da promessa. Basta te distrair do processo. O diabo não teme suas orações. Ele teme sua constância, porque o foco é o poder de permanecer. E quem permanece frutifica. Por isso Jesus disse: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." João capítulo 15, versículo 14. Ele estava dizendo: "Foque em mim, e tudo que está em mim começará a se manifestar em você." O foco é o solo da manifestação. Você nunca colherá do que ora, mas do que foca. Orar é plantar, focar é regar. E tudo o que é regado floresce. Mesmo uma erva daninha floresce se você der atenção suficiente. Por isso, se você dá foco ao medo, ele cresce. Se dá foco à escassez, ela se expande. Mas se você direciona sua visão para o propósito começa a te perseguir. O céu não multiplica o que você sente, multiplica o que você mantém. Olhe para José, vendido, esquecido, preso, humilhado, mas ele nunca perdeu o foco do sonho. O foco dele era tão forte que o Egito inteiro teve que se curvar ao que ele carregava dentro, e Deus não o promoveu quando ele orou,
mas quando ele manteve o foco na visão mesmo no cárcere. Um famoso ministro da palavra dizia: o verdadeiro teste da visão é o tempo, e José provou isso, porque o foco é a fé que resiste à distração do deserto. Enquanto você ainda reclama da escassez, o céu está perguntando: em que você tem fixado seus olhos? Você quer prosperidade, mas pensa em contas. Quer abundância, mas fala escassez. Quer o reino, mas medita em sobrevivência. Isso é como tentar colher uvas de espinheiros. A mente é o campo onde o espírito planta, e a colheita será sempre proporcional à constância do seu foco. O Salmo 27 revela o segredo dos que têm uma só direção. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi entendeu que a força do foco é a pureza do desejo. Quem quer muitas coisas dispersa poder, mas quem quer uma coisa, o reino atrai tudo o que precisa. Jesus confirmou isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Essa é a equação espiritual da abundância. Primeiro o reino, depois o resto, primeiro o foco, depois a multiplicação. Se você está frustrado, escute, não é falta de fé, é falta de foco. Sua mente está aberta demais para distrações e fechada demais para disciplina. Você ora por colheita, mas sem perceber, tem regado ervas daninhas com pensamentos negativos, comparações e medo do amanhã. O céu não responde à ansiedade, e a prosperidade do reino é sempre o resultado de uma mente que se recusa a mudar de direção antes da colheita. Imaginar é criar. Conectada à fonte criadora, se concentre num único ponto, queime qualquer obstáculo. Assim é o foco no reino. Uma força que queima as distrações e abre caminho para a manifestação. Os céus só patrocinam projetos que têm clareza de propósito, e o foco é justamente isso. A clareza espiritual de saber o que você foi chamado para manifestar. Você não vai correr atrás da bênção. Você nasceu para governar. Isto exige direção. Não existe reinado sem visão. Por isso, muitos filhos do reino vivem como servos da vida, porque perderam o foco do propósito. E Deus não pode multiplicar o que você não consegue sustentar mentalmente. Por isso, antes de liberar a promessa, Ele treina o seu foco. Antes de dar a colheita, Ele testa a constância, porque prosperidade sem propósito é prisão, mas prosperidade com foco é governo. É por isso que o Salmo 23 não é um salmo de consolo, é um código de foco. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é uma frase de alívio, é uma declaração de direção. Ele está dizendo: meu foco está no crescimento, e é por isso que nada lhe falta. Porque tudo que você foca, Deus traz até você. Se você foca em Deus como fonte, a provisão te persegue. Se foca na ausência, a carência se repete. O foco é uma convocação espiritual. O céu se move na direção do seu olhar. Então pare e observe em que você tem fixado seus olhos. Naquilo que falta ou naquilo que Deus já colocou em você? Porque o que você chama de esperar em Deus pode ser, na verdade, desatenção espiritual. Você não está esperando, está disperso, e o foco é o altar onde a fé se torna fogo. Deus está dizendo hoje: eu só posso manifestar o que você consegue visualizar. Por isso, o reino não é um lugar distante. É uma realidade que se expande na medida em que você foca nela. Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículos 21, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o que você foca dentro se manifesta fora. A prosperidade não vem de fora para dentro. Ela flui de dentro para fora, porque Deus trabalha por dentro. Ele não é o que falta. Ele ativa o que já existe, mas só ativa o que você olha com fé. Olhe novamente. O que você tem alimentado em silêncio? Qual pensamento você tem adubado? Qual imagem você repete todos os dias ao acordar e dormir? Porque isso é o que você está atraindo. Você é o jardineiro da sua colheita espiritual. E o foco é a água que faz germinar o invisível. O que você rega hoje florescerá amanhã. E talvez Deus esteja te chamando não para orar mais, mas para focar melhor, não para pedir outra vez,
mas para permanecer na visão até que ela se cumpra, porque o reino é um sistema. E sistemas, há princípios, não há emoções. Você não manifesta o que deseja, manifesta o que foca, e hoje o Espírito está real. Ele está te lembrando que a prosperidade que você busca já existe, só precisa ser ativada pelo foco certo. Você não pode mudar o que não encara, e não pode atrair o que não enxerga. A vida no reino é movida por visão, não por esforço. É por isso que tantos trabalham duro, mas poucos frutificam, porque o trabalho sem foco é apenas movimento. E movimento sem direção é desperdício de energia espiritual. Miles Monroe dizia: o fracasso é ter sucesso em algo que Deus nunca te chamou para fazer. Essa frase é um espelho para quem vive ocupado, mas não frutífero. O foco espiritual te protege de viver para fora daquilo que Deus designou para dentro de você. Tudo o que você foca cresce, e tudo o que você ignora morre. Essa é uma lei espiritual. E Deus a estabeleceu desde o Éden. Quando Ele colocou Adão no jardim, Ele não deu a ele um salário, deu uma visão. A ordem foi clara: cultiva e guarda. Em outras palavras, mantenha o foco e proteja o propósito. Ele tirou o foco de Deus e colocou no fruto. Ele perdeu o domínio. O foco errado fez o homem cair do nível de posição. Toda vez que você tira o olhar do propósito e foca na dor e na escassez, você convida a limitação. Mas quando foca no reino, atrai o governo. O que Adão perdeu por distração, Cristo restaurou pela visão. Jesus veio para reposicionar o olhar da humanidade. Por isso ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mudar a mente, trocar o foco. Ele estava dizendo: tirem o olhar das circunstâncias, olhe o reino, porque a verdadeira conversão não é apenas moral, é mental. E quando o foco muda, o ambiente responde. A bênção já é sua. Agradeço sua inscrição. Não esqueça de compartilhar e dar like. É gratuito e muito importante. Abrace esta causa do reino.